primeiro momento, pode parecer difícil a identificação. Mas, se você quiser saber se uma pessoa desenvolve ou não a sua espiritualidade, basta conversar com ela durante 5 minutos, talvez um pouquinho mais. E fazer algumas perguntas básicas, por exemplo, em relação à família dela, sobre a satisfação que ela tem em relação ao trabalho. E na resposta você vai saber, porque a gente dá pistas, né? A pessoa que desenvolve a espiritualidade, ela tem um jeito diferente, ela tem sempre uma forma mais positiva de encarar, mesmo as adversidades. A gente até brinca, né, que a pessoa pode rir, inclusive, da sua própria desgraça, quer dizer, alguma coisa ruim que está acontecendo com ela, ela pode entender como uma forma de crescimento. E hoje nós vamos falar sobre fidelidade e espiritualidade, e você vai entender porque essas duas coisas caminham juntas. A gente precisa ser fiel às coisas que a gente acredita e a gente precisa demonstrar isso na forma prática, né? Na nossa vida. Aliás, a nossa vida é a grande inspiração para que a gente possa trabalhar essa espiritualidade. Você vai entender por quê. Vou conversar então com o consultor Dalton Rotem, psicólogo também, quer dizer, ninguém melhor habilitado e uma pessoa que trabalha a sua espiritualidade. E a gente sabe disso, né, Dalton? Pelo conhecimento que a gente tem do seu trabalho, pelos livros que você escreve, que isso para você é uma coisa muito importante, a espiritualidade. A espiritualidade para mim é fundamental. É o princípio de tudo. Antes você estava falando aí, eu estava imaginando, né? O ser humano, engraçado, nunca pensei nisso, mas uma analogia, como uma bexiga de borracha, sabe essa bexiga de festa? Então, se você desenvolve a espiritualidade, você tem uma bexiga bem cheia. Isso. Se você não desenvolve, você tem uma bexiga murcha. O ser humano sem espiritualidade, nunca pensei nisso. É uma bexiga murcha. É uma bexiga murcha, né? E a gente vai encontrando umas bexiguinhas murchas. Quer dizer, todo mundo pode ter um dia de bexiguinha murcha, né? Claro. Agora que você dê licença, então, para eu aproveitar, então, o seu exemplo. Cada um de nós pode ter um dia, né? Que você levanta meio com o pé esquerdo e as coisas parecem que não correm bem, a gente esquece um pouco, né, de Deus. Mas a gente tem que recuperar isso, né? Como é que a gente recupera essa fidelidade que eu estava falando no início do programa? Essa atitude, né, de ser fiel, que mesmo quando você se sente uma bexiguinha murcha. A vida não é uma reta, não é uma reta que ou ascende ou desce. Na verdade, a gente tem que entender como sendo um processo. E como tal, ela é uma espiral. Então você sempre está retomando. Então você tem um amadurecimento constante, um desenvolvimento permanente. Eu acho que isso tudo está muito ligado à nossa própria liberdade. Eu acho que todo dia a gente escolhe. Todo dia a gente escolhe. Então não há uma escolha definitiva. Você naturalmente caminha em função de um projeto, em função de uma meta, em função de um ideal, mas todo dia você está escolhendo o seu caminho. Então, aí você falando das escolhas, enquanto você falava, eu estava pensando sobre isso. Certo. Por que parece, assim, a gente às vezes observa pessoas no nosso cotidiano, pessoas que a gente enxerga na mídia, né, que estão aparecendo, e a pessoa faz, de repente, um depoimento e diz, olha, sem isto eu não vivo, né? E aí, N coisas que as pessoas dizem, sem esta coisa, sem esta situação, ou sem esta pessoa, eu não vivo. Eu acho curioso, né? Porque eu falo, puxa vida, como é que alguém pode dizer que sem isto eu não vivo, né? Por exemplo, sem os meus amigos eu não sou ninguém, né? É como se aquele preenchimento, né, de vida fosse tão essencial. A gente sabe que a vida social, ela é super importante, é super valiosa. Mas parece que essas coisas que estão ao redor das pessoas são mais importantes, por exemplo, do que se conhecer. A espiritualidade está muito ligada a esse autoconhecimento. Quer dizer, você nem sabe quem você é, como é que você pode dizer que isto ou aquilo é imprescindível para que eu seja feliz? Na verdade, você está falando dos apegos. Então, nós nascemos completamente, digamos, incompletos. Nós nascemos para nos desenvolvermos. Certo? Nós temos um potencial de vir a ser. E o autoconhecimento, ele é fundamental. Certo? Agora, durante as nossas vidas, nós vamos tomando contato com uma série de coisas, de processos, através da educação, através das nossas convivências, através de tudo que nos cerca. E a gente vai se apegando, vai se apegando. Então, muitas vezes, você tem as pessoas apegadas a coisas que, como diz você, né? Viveriam tranquilamente, assim, né? Essas coisas, né? Principalmente quando são coisas, né? Principalmente quando são coisas, né? Quando são pessoas, eu acho que já é uma outra análise, aí só um psicólogo pode. Esses apegos, na verdade, vão escravizando a pessoa. É o caminho inverso da espiritualidade. É o contrário, né? É o caminho inverso, Porque a verdadeira espiritualidade, ela liberta a pessoa. De tudo. A pessoa vai se tornando cada vez mais livre. Quer dizer, os afetos dela vão se tornando mais completos, melhores.
os valores, né, São onde diferentes. você coloca seu coração. Então, isso é uma diferença. Bacana isso, onde você coloca o seu coração. Não vou me esquecer disso, viu? Aliás, você sempre tem umas coisas que são valiosas. A gente precisa aproveitar aqui essa sua passagem. Falando sobre fidelidade, nessa questão da espiritualidade, como é que a gente desenvolve essa fidelidade? Porque não dá para ser, né, um ser espiritual hoje, amanhã, depois não, aí eu volto depois, porque está muito relacionado com o nosso viver. Quer dizer, se eu estou fazendo tudo hoje, também a espiritualidade tem que entrar aí. Você está falando da espiritualidade de ocasião, né? Então, exatamente. É verdade, é um processo, é uma orientação. Olha, a espiritualidade acho que você pode dizer assim, tem dois fundamentos. Primeiro, ela é a procura do sagrado, a procura da transcendência. E depois é a manutenção desse sagrado que você encontrou. Então, Você já sabe que é importante. Sim. Tá. Então, aí você encontra o sagrado. Agora, para você manter o sagrado, você precisa estar permanentemente em atividade. Alimentando. A palavra é essa, alimentando. E como é que se alimenta, então, esse sagrado? Veja, você pode, a partir da descoberta da transcendência, você começa a experimentar. Então, experimentar. E essa experiência, ela vai te modificando. Então, é isso. Ela te modifica permanentemente. Então, mas é um processo lento, não é um processo que vai ter, digamos... Não é revolucionário num primeiro momento, é uma coisa que, né, cada um vai ter um tempo. Cada um vai ter um tempo. Olha, existe, por exemplo, na vida espiritual, tem muitos testemunhos de pessoas que ela tem uma experiência marcante num determinado momento. É verdade. E essa experiência muda a vida dela. Toda a vida. Ok. Mas essa experiência, ela é marcante num determinado momento. Agora, ela não ocorre permanentemente. Então, a partir do momento que você abre as portas, que você enxerga, né, essa realidade que transcende, você que transcende o aqui, o agora, porque, veja, o mundo, você pode classificar, apesar de ser uma coisa só, mas a realidade, né, não o mundo, a realidade, a gente pode dizer que ela é o mundo visível e o mundo invisível. O mundo visível, que está presente na nossa experiência imediata, ele vem através dos nossos 5 sentidos. Mas os nossos 5 sentidos têm limites. Então, por exemplo, eu enxergo em todas as faixas de onda? Não. Eu tenho um limite. Eu ouço em todas as frequências? Não. Em algumas eu ouço mais, outras eu ouço precariamente e outras eu não ouço. Então, veja, a apreensão da realidade física ela é limitada pelos meus sentidos. E o mundo invisível, como é que eu acesso? Tá certo? Então, aí vem, aquilo é a faculdade superior do ser humano. Então, se eu fico retido no mundo físico, envolvido exclusivamente no mundo físico, eu não me abro a essa realidade tão importante. Então, a gente estava falando no início do programa também sobre a oração, né? No caso, por exemplo, de uma família, né? Vamos imaginar agora que você tem uma família, marido, mulher, os filhos, alguém da terceira idade que viva com você. Você, com certeza, nesse momento, vai saber identificar quem são as pessoas que têm uma espiritualidade mais desenvolvida. Normalmente são diferentes no mesmo ambiente. Sim. Aí a gente vê aquela pessoa da terceira idade que frequentemente está na missa, né? É uma pessoa que pratica isso, que fala sobre a importância de Deus, mesmo nos momentos difíceis daquela família. E às vezes você tem uma outra pessoa de outra faixa etária, independente, né, que pode ter essa espiritualidade. Aí vem essa questão, né, da oração. A gente pode usar essa experiência das outras pessoas como uma forma de fazer uma manutenção. Quer dizer, a oração do outro não serve, né? Não serve no sentido assim, eu vou ter que também descobrir o meu caminho. Né? Ainda que eu peça lá para minha mãe, para minha avó, né? Para alguém rezar por mim, eu vou ter que descobrir esse caminho. E vou ter que descobrir como trabalhar essa fidelidade. Mesmo que eu esteja cercada, por exemplo, por pessoas que sejam todas espiritualizadas. É claro, porque a experiência tem que ser sua. É única. Existe o mundo espiritual, ele é cheio de mistérios. Quer dizer, quando é que Deus age, quando é que Deus não age, ou Deus age permanentemente. Existe, por exemplo, você está separando, né? A pessoa que tem uma espiritualidade desenvolvida. Ela não é aquela pessoa que se aproxima de Deus exclusivamente para pedir no momento de angústia. Essa é uma das formas mais primárias e infantis. Certo? A pessoa que tem o contato permanente com Deus, ela passa a viver uma outra realidade diante, né? Olha, por exemplo,
as pessoas falam, oração, você está falando oração, muitos falam, é o mesmo que meditar, é um processo humano, certo? Olha, a meditação é fantástica, a meditação, ela traz muitos benefícios, ela ajuda a apaziguar a alma, abre a percepção. Mas acho que é um outro processo. Mas a oração é uma relação. Então, quando você reza, você se direciona, você se comunica e você recebe. Você se posta diante né? Mas há a resposta. Há uma resposta. Há a interação. E essa interação, ela te modifica. Né? E ela não é uma coisa que vem te violentar, a palavra que eu estava procurando naquele momento. Ela não te violenta, ao contrário. Então, é um processo lento e gradual. E vai fazendo essa pessoa crescer. Isso. Então, daí quando você pega até você pode ver, se você... por exemplo, bacana, por exemplo, as pessoas que registram as suas orações, as emoções que recebe, que sente, né? E a vida. E quando ela volta num certo período e analisa, ela percebe nitidamente um caminho percorrido. O crescimento, né? Percebe. Bom, eu gostei dessa sua ideia. Vamos anotar, então, as nossas emoções e como é que a gente vê Deus hoje, porque daqui a um tempo você vai ver que é diferente a relação. Né? Essa relação vai ser modificada. Dalton, o nosso tempo está quase encerrando aqui. Esse tema é tão bom, né? Precisa voltar outras vezes aqui. Como é que você fecharia essa questão da fidelidade e espiritualidade de uma forma presente? Como é que nós podemos desenvolver isso para que os nossos telespectadores também possam aproveitar? Olha, eu diria assim, a vida sem espiritualidade não se sustenta. O ser humano sem espiritualidade, um dia ele morre e termina. A espiritualidade, ela é fundamental não para o momento futuro, no momento de hoje. Ela, eu diria para você assim, ela dá um novo colorido à vida. A espiritualidade, ela faz com que a pessoa perceba o mundo de uma maneira qualitativamente diferente. E ela transforma a maneira de ser, ela nos ajuda em todos os momentos, dando força. Olha, os atributos são inúmeros, né? Dão sustentação mesmo, né? A tudo. Olha, que você possa voltar em outras oportunidades, você é muito querido, você sabe disso. Obrigado, e a gente nota isso nos teus livros, né? O último livro que você escreveu, qual o nome? É o... Para uma Vida Melhor. Para uma Vida Melhor. Então, este livro é fantástico, maravilhoso. E para você que está em casa, se tiver oportunidade, tem em sua casa aí o Para uma Vida Melhor, que é muito bom livro. Eu já li, é fantástico. E faz realmente toda essa ligação da nossa vida diária com a necessidade da nossa espiritualidade, caminhando sempre juntas. Muito obrigada mais uma vez por sua presença, tá bom, Dalton? Obrigado. Muito obrigada, viu? Muito querido aqui, psicólogo e consultor Dalton Rotem. Se você não acompanhou a entrevista inteirinha, vale muito a pena você entrar lá no site da paulinas.org.br e rever a entrevista, porque é fantástico realmente ouvir este especialista em pessoas em espiritualidade conversando com a gente aqui no Espaço Vida, que vai para o intervalo bem rapidinho, mas você já sabe que eu volto em instantes aqui. Daqui a pouco você vai conhecer uma história linda de vida, a história da Valdo e do Homero, um casal bem bacana. Alegria, entusiasmo e paixão pela vida são alguns dos atributos desta vida recheada de coisas maravilhosas. Eu volto em instantes.